Vamos então à nossa parte da manhã, da aula 2, a parte 1, uma discussão sobre implicações estratégicas do que fizemos até agora. Vamos ver hoje, então, essa web aula, a estratégia principal de produção, que é chamada produção focada. E vamos ver uma discussão sobre como lidar com crises macroeconômicas. Vamos começar então com a discussão sobre estratégia de produção focada, que é a principal estratégia moderna de produção nas empresas. Observe então que a nossa primeiro exercício, a primeira empresa, é basicamente uma empresa focada, quer dizer, havia um produto atuando em um mercado e toda a estrutura produtiva, né, as pessoas, os setores, enfim, toda a organização voltada para esse produto. Isso é chamado então de uma empresa focada, uma estrutura produtiva focada do limite em um produto e um mercado. Seria o caso extremo de maior foco possível. Essa empresa tende a produzir então um produto padronizado, em geral, ao menor custo possível. Quer dizer, o modo mais eficiente de produzir alguma coisa é produzir aquela mesma coisa sempre. E também o modo mais fácil de obter qualidade, especialmente aquela que o mercado espera, é fazer aquela coisa e buscando sempre a melhoria da qualidade, perseguindo essa qualidade o tempo todo. Então, a produção focada ajuda ao menor custo e à máxima qualidade. E também ajuda a simplificar a logística de material, né? A logística interna de apoio da empresa e a logística de distribuição. Quanto mais focado, quanto mais simples for a produção, mais simples também será a logística e mais fácil será de realizar isso. Via de regra, a produção então orienta-se ao mercado, em termos de preço de mercado, e a lucratividade está em menores custos. A produção focada é que produz o menor custo possível. E isso é a base das empresas modernas, quer dizer, estruturar as estruturas produtivas para, no limite, um só produto, ou como veremos na outra aula, uma diversificação de produtos coerente com a estrutura produtiva. Vamos fazer aqui uma comparação entre produção focada e não focada usando o esporte, que é em geral um ambiente de alta competição. Vamos comparar então a empresa que atua com múltiplos produtos em múltiplos mercados versus a empresa que atua de modo focado. Ora, temos aqui o chamado Ironman, que envolve nado, ciclismo e corrida. O nado são cerca de 3.800 metros, cerca de 47 minutos de desempenho. Seu campeão mundial do Ironman, um homem. O ciclismo são 180 quilômetros, quase 5 horas, 4h57. E a corrida é uma maratona, corrida em 2 horas e 49 minutos. Então, o Ironman começa nadando, é a primeira prova, depois pega a bicicleta, depois corre. Muito bem, vamos comparar com um atleta focado, campeão mundial de natação, campeão mundial de ciclismo, campeões mundiais de corrida. Então temos aqui na natação, não há essa prova de 3.800 metros, a prova é de 1.500 metros, feita em 14 minutos. Se houvesse uma extensão dessa prova, aproximadamente, esse atleta de natação faria ela à frente do Ironman em cerca de 10 minutos, o que dá mais ou menos 800 metros de piscina, 8 idas e voltas. Quer dizer, o campeão de natação focado chegaria e esperaria por 10 minutos que o campeão do Ironman chegasse também após ele. Seria realmente uma eternidade em termos de piscina. No ciclismo temos aqui o Tour de France, que é uma corrida de bicicletas que ocorre na Europa, entre cidades. Então, 197 km, aqui um dos trechos, 4 horas e 18. Transferindo isso para essa distância do Ironman, o ciclista campeão do Tour de France chegaria 1 hora antes do que o do Ironman no mesmo trecho, que daria cerca de 36 km de distância de vantagem, uma eternidade de vantagem competitiva. E na maratona, aqui estão alguns dados de campeões de maratona, homens e mulheres. O campeão homem chegaria à frente quase 37 minutos, 9 quilômetros à frente, ou se fosse aquele trecho final no estádio, são 22 voltas a mais, quer dizer, o segundo colocado, digamos, do Ironman teria que dar 22 voltas dentro do estádio para poder completar a corrida, enquanto o outro estava já sentado esperando que ele chegasse. E a primeira mulher chegaria 18 minutos antes do campeão do Ironman homem.
quer dizer, cerca de 10 voltas ou 4 quilômetros na frente. Então isso mostra que quando a empresa é focada, o desempenho é sempre bem superior. Quer dizer, é quase impossível alguém que atua em múltiplos produtos, em múltiplos mercados, de modo inconsistente, de modo que exige diferentes configurações, diferentes estruturas produtivas, diferentes requisitos de capacidade de competir, ser capaz de enfrentar as empresas focadas. Essa empresa só funciona enquanto não surgem as empresas focadas no mercado. O que significa, então, o foco? Significa alinhar o que você escolheu de produto e mercado à estrutura produtiva da empresa. Então, diferentes focos requerem diferentes estruturas produtivas. Aqui temos uma comparação em corrida, quer dizer, dentro do mercado corrida, temos a corrida de curta duração, corrida de sprint, né, corrida de velocidade, 100 metros, e a de maratona, longa duração. Essa foto aqui mostra típica diferença entre um perfil de um corredor de 100 metros e um corredor de maratona. Vamos ver, então, aspectos específicos das exigências de cada prova. Então, explosão muscular, 100 metros, alta, maratona, baixa. Não precisa ter aquele explosão de partida, de aceleração. Capacidade aeróbica na maratona é a máxima possível. No 100 metros é baixa, a corrida é anaeróbica, praticamente não dá tempo dos músculos receberem oxigênio para poder ter explosão muscular. Massa corpórea tem que ser alta para o cara que corre 100 metros, para que ele possa ter uma inércia, um movimento de energia para frente. Por sua vez, o maratona tem que ser baixa massa, quer dizer, não se pode transportar peso durante 42 quilômetros. Os tênis, em geral, duros para o tênis de 100 metros, para que possa dar o impulso, o impacto no chão direto, a energia para o corpo. Já o tênis maratona, macio para aguentar os impactos ao longo da corrida. A roupa deve ser o mais justa possível para evitar o atrito. E a roupa deve ser o mais confortável possível para preservar a inspiração ao longo de toda a corrida. O treinamento é em arrancadas, o treinamento é em resistência de longa duração. Respiração, praticamente não se respira na corrida de 100 metros, tem que se manter um ritmo de respiração para produzir o processo aeróbico, né, do exercício da corrida. A psicologia dos 100 metros, aquele foco naquela reta final, naquele momento. Já a psicologia do maratona, a disciplina, aguentar durante 2h30 a mesma corrida, enfim. Adrenalina altíssima no 100 metros e baixa para evitar o desgaste físico. Então, quem corre maratona tem que correr ela de modo tranquilo. Quem corre 100 metros tem que correr ele de modo tenso, tensionado, para dar o máximo de impulso. Então, aqui vemos a diferentes requisitos de produção, de operação, né, da estrutura produtiva, para diferentes contextos de mercado, de foco. Então, focar significa alinhar todos os requisitos do mercado à estrutura produtiva. Quer dizer, organizar a produção de modo a atender o melhor possível às exigências de competição do mercado. Vamos aproveitar também nosso exercício, nossa atividade, para discutir um pouco como lidar com crises macroeconômicas. Quer dizer, crise macroeconômica é uma crise que independe de você. É uma crise que vem da economia nacional como um todo. Um dos problemas mais comuns em crise macroeconômica é a redução de demanda. Por exemplo, nesse ano, nos primeiros meses do ano, até agora, janeiro a maio, as vendas de carro caíram 20% em relação a 2014. Quer dizer, no mesmo período do ano, menos 20% de demanda. Isso são mais de 2 meses de produção. Então, isso tem um impacto enorme nas empresas. Vamos ver como lidar com isso. Vamos fazer aqui uma discussão em cima do que fizemos para explorar essa questão. Usualmente, se diz que a macroeconomia, a economia nacional ou mundial, é como uma maré. Quer dizer, quando ela sobe, todos sobem. Quando ela baixa, todos baixam, né? E alguns, desavisados, acabam encalhados. E é possível até mesmo que uma pequena empresa, observe, mesmo sendo pequena, sabendo do que acontece, continua dentro da água flutuando porque soube se posicionar. E também grandes empresas, né, grandes barcos, podem eventualmente ficar fora da água ou esperando, porque tem capital para aguentar. Mas muitas vezes uma pequena empresa fica lá no seco e pode com isso ir à falência porque não conseguiu
esperar o suficiente, não teve capital para esperar que a demanda voltasse. Então, quando a economia desce, desce para todos e afeta a todos. A maré baixa, todos baixam. Sabendo que a maré vai baixar, você pode modificar o seu barco de lugar e mantê-lo flutuando na água em algum lugar. Essa então é a compreensão do que acontece para agir nessas situações. Quais são então as ações mais comuns, né? A primeira ação mais comum diante de uma crise de demanda é demitir. Então, a primeira coisa a fazer é demitir as pessoas que parecem estar sobrando ou que podem fazer ou que estão com folga. A demissão, em primeiro lugar, é em geral um desastre. Vamos ver o nosso caso, o nosso exemplo que fizemos para ter uma ideia do que acontece. Observe, a empresa então tinha 5 funcionários e aqui viu que tinham 2 funcionários. Então parecia que havia um setor com um a mais, sobrando. Portanto, decide demitir esse que está sobrando. O que acontece ao demitir quem está aqui? A produtividade cai de 8 para 5 produtos por funcionários. No final, a produção cai a metade, e não o que se esperava, enfim. Mas os custos unitários aumentam. Quer dizer, a empresa passa a produzir menos, de modo drástico, e passa a ter custos por produto muito maiores do que tinha antes. A tendência é a situação piorar e não melhorar com essa estratégia. Uma outra estratégia seria, bom, eu posso manter isso e parece que eu posso eliminar uma pessoa que estaria com folga, quer dizer, está sobrando e fica parada ou tal. Então, eu faria com que a pessoa de manhã no trabalho riscasse e à tarde ela fosse lá para colar. Então, fazia uma pessoa assumir 2 funções. O que temos aqui? O que o gargalo passa a ser agora é essa função dupla, em riscar e colar, porque agrupou-se 2 funções com uma pessoa. E também, do mesmo jeito, a produção cai a metade ou mais da metade, a produtividade cai e temos o mesmo problema anterior. A produção cai a metade, nesse caso, e os custos unitários aumentam drasticamente e a situação, então, piora do mesmo jeito que no primeiro caso, em ambos, piora a situação. Uma segunda estratégia é a redução da jornada diária, ou seja, reduzir as horas de trabalho durante o dia. O problema dessa estratégia, primeiro, de início, ela parece que funciona, porque ao reduzir a proporção de horas, cai a produção diária na proporção das horas, né? Então, se reduzir as horas em 10%, vai reduzir a produção em 10%, tudo bem. Mantém-se a produtividade, que não se alterou em nada a estrutura produtiva, então o tempo de ciclo é o mesmo, então a produtividade por pessoa, por hora de trabalho é a mesma, perfeito. Então, parece que está tudo bem. Entretanto, o problema está no futuro. Na hora que você voltar a trabalhar em ritmo normal, será muito difícil esse retorno à normalidade. Então, a pessoa se passa de 8 horas por dia para, digamos, 6 horas por dia. Depois, quando voltar para 8 horas, não vai ser fácil manter o mesmo ritmo que havia antes. Então, a mudança do ritmo de trabalho, o esquema de trabalho altera-se em fazer essa mudança de jornada diária. Então, isso é um problema, não é também uma boa ideia fazer essa estratégia. O que fazer, então? Bom, a meta é a seguinte, a meta é reduzir produção para atender a queda de demanda, mas ao mesmo tempo manter o sistema produtivo, o modo de trabalho e o ritmo de trabalho, ou seja, no dia em que há trabalho, o trabalho é feito de modo normal em 100%. A primeira estratégia, então, é reduzir um dia da semana. Eliminar um dia da semana, uma sexta-feira, por exemplo, é reduzir 20% de produção. Né? Segunda a sexta são 5 dias, se eu tirei um dia, tirei 20%. Qual dia tirar? Uma pesquisa inglesa feita no ano 2000 sugere que terça, quarta e quinta são os dias de máximo desempenho. Segunda-feira cai um pouco e sexta cai ainda mais. Então, se é para escolher um dia para eliminar, o melhor é escolher a sexta-feira em primeiro. Se é para escolher um segundo dia, escolha na sequência a segunda-feira e assim vai. Então, a estratégia é reduzir um dia de semana de trabalho para reduzir a produção na proporção que se quer. Outra estratégia, dentro do mês, aproveitar que há feriados em alguma semana e eliminar a semana inteira. Isso significa eliminar cerca de 25% da produção. Por exemplo, agora em junho temos o feriado Corpus Christi aqui e
Em junho mesmo, várias empresas em São Paulo, por exemplo, de produção e também em Paraná, resolveram não trabalhar a primeira semana inteira. O que significa isso? Reduzir a produção em 25% em junho. Então essa é uma estratégia inteligente. Por quê? Nos dias em que há trabalho, nas semanas em que há trabalho, as pessoas trabalham a pleno vapor, do mesmo modo como devem trabalhar todos os dias. Então você preserva o sistema produtivo e preserva o ritmo de trabalho. Uma terceira ação é reduzir o mês todo de trabalho. Como se faz isso? Com férias coletivas ou com chamados layoffs. Layoffs é mandar para casa as pessoas para não trabalharem, não é férias, e em um acordo sindical, pagando-se um salário um pouco menor sem trabalhar. Esse tipo de estratégia produz de imediato uma redução de produção de 100% naquele mês. Ou, para cada mês em férias coletivas ou layoff, você tem 10% a menos de produção anual no processo. Então, é uma estratégia mais drástica, sem dúvida. Estamos no terceiro nível de estratégia de redução de produção, mas é uma tentativa de preservar o sistema de produção, o ambiente, o ritmo de trabalho nos meses em que se trabalha. Se nada disso der certo, infelizmente, não restará outra alternativa que não a demissão. Uma demissão por linha completa, não por um setor. Né? Observe, se demite alguém de um setor, altera a estrutura produtiva, altera o tempo de ciclo e muda a produtividade. Então, você pode desorganizar as linhas que estão organizadas. Se houver demissão, tem que ser a linha completa, do começo ao final, para preservar a estrutura produtiva. Em resumo, a principal estratégia produtiva de operações adotada hoje no mundo, já há algum tempo, mas enfim, no mundo, é chamada produção focada. Organizar toda a estrutura produtiva para os requisitos, as exigências do mercado. Nossa produção em sala de aula, nossa fábrica, nossa empresa, é basicamente uma empresa focada, um produto, um mercado, tudo voltado para produzir aquele produto bem feito e com o menor custo possível. Então, todas as pessoas estão buscando e organizar, pensar e como fazer aquele produto acontecer de modo que o mercado quer e ao menor custo possível, com mais produtividade. A segunda coisa que vimos, e usando a nossa experiência da produção, que em crises macroeconômicas de demanda, são crises que não dependem de você, depende do mercado, a maré baixou, a demissão é o último recurso. Isso tem em mente que a meta principal é sempre preservar seu sistema produtivo. É não desorganizar, porque a crise macroeconômica é como a maré. Ela vai e vem. Então, a maré desce, mas ela vai voltar a subir. Se você desmanchar a sua estrutura produtiva, quando a maré subir, você vai estar despreparado para recuperar o tempo e recuperar a sua posição no mercado.